Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira de live aqui. Bora lá compartilhar um pouquinho mais de conhecimento, informação, experiência de vida. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo agora comigo, os que vão ver depois, mais tarde, só para ter certeza que tá tudo bem com a conexão. Se possível, mandar um joinha para nossa comunicação fluir, para ter certeza que vocês estão me ouvindo. Maravilha, pessoal. Então, sim, sejam todos bem-vindos. A live... Boa noite, Érica. Seja bem-vinda, meu amor. A live de hoje tem muito pano para manga. É lógico que o nosso tempo aqui é bem reduzido e a nossa comunicação acaba sendo um pouquinho mais falha, porque embora eu goste muito da interação de vocês, mas assim, é mais por comentário, mas eu vou tentar trazer o máximo de conhecimento para poder ajudar vocês aí nos comportamentos desafiadores, né? Essa aula de hoje é meio que assim, uma síntesezinha, um resumo de uma das aulas que terá no meu workshop. Então assim, o que vocês a presenciarem, ouvirem aqui, vai ser um pouquinho no workshop de disciplina positiva, é um pouquinho mais aprofundado, porque a gente tem condições de fazer vivências, tá? Pessoal, vivências, é legal trazer essa palavra, né? Boa noite, Cardoso, Cardoso, seja bem-vinda. A disciplina positiva, todos os workshops que eu já participei, inclusive o primeiro que eu participei, que foi em Nova York, há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, o pessoal que criou, né, Jane Nelson, que é uma das criadoras ali fundamental, ela traz muito esse lance de vivência. Então, em algumas situações, literalmente, a gente fica no papel da criança. Tem algumas vivências que eles fazem que o adulto fica de pé numa cadeira justamente pra gente que é adulto também se sentir no papel da criança, mas olhar assim, ó, sabe, pra cima como se fosse um tom de submissão. Por isso que a Jane Nelson fala sempre pra gente quando for se comunicar com alguém, isso é super educado, né? Se a gente conseguir manter ali a linha dos olhos, né? Então, só assim pra resumir um pouquinho aqui pra vocês, essa é uma aula, né? Na verdade, essa live é uma síntesezinha de uma aula que terá no curso de disciplina positiva que eu vou fazer. Enfim, pessoal, eu coloquei aqui como tema da live 4 comportamentos desafiadores. Então, geralmente, quando eu vou explicar um pouquinho de disciplina positiva, sobre um pouquinho dessa psicologia adleriana, as pessoas já olham assim, 4? Essa coitada aí não sabe de nada, porque são tantos comportamentos desafiadores dentro de uma criança só. Isso é verdade, né? Por que 4? Porque às vezes a criança pode ter mais de um e a criança pode ter um comportamento desafiador com diferentes adultos. Quem nunca viu uma criança se comportar de um jeito com a mãe e de outro jeito com o pai? Isso é muito frequente, com professora de um jeito, com a outra professora de um jeito. Porque a criança, gente, de boba não tem nada. Ela vai se moldando tanto no meio que ela vive com as pessoas que ela se relaciona, né? Então, assim, 4 comportamentos infantis desafiadores. Mas, gente, lembrando que esses comportamentos não são vistos somente nas crianças, não. Muito pelo contrário, também em adolescentes, mas também em adulto. A gente, na hora que você começa a estudar, você fala, poxa vida, eu faço isso, só que numa perspectiva diferente, porque eu já sou adulto. Então, assim, para iniciar, para só dar um warm-up aqui, eu gostaria de vocês fazerem essa reflexão. Será que é realmente só criança que tem um comportamento desafiador? Você nunca viu um adulto difícil de lidar? Né? Não vamos colocar nomes, situações, mas gente, às vezes é difícil de lidar com mãe, com sogra, com chefe, com gerente. Então, assim, não é só a criança que tem esse comportamento irritante às vezes. Mas a criança a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção porque a gente está ensinando, a gente está modelando, né? Então, comportamento desafiador não é só para crianças. Todo mundo tem esse tipo de comportamento. Todo mundo, às vezes, dependendo do meio que você tá, acaba reagindo de um jeito, tá? Então, assim, pessoal, por que é importante a gente aprender a lidar com as crianças e adolescentes para tentar arrumar, encaixar, ensinar a se comportar melhor? Eu vou ler uma frase para vocês aqui, só para vocês ver se tem um estalinho aqui, ó.
muito da nossa cultura e economia é baseada em explorar o vazio e inadequação das pessoas, em fazê-las se sentirem insuficientes por quem elas são. Do tipo assim, a nossa cultura, a nossa sociedade adora isso, adora a gente com a estima baixa, a gente se sentindo mal, porque você já tá mal mesmo, o que você vai lá, você come, aí você gasta dinheiro com isso, aí você compra aquilo. Então a nossa sociedade é isso. Por que a gente usa a disciplina positiva? Para nossos filhos, crianças, não se tornar, alunos não se tornarem isso, né? Não ficar na mão da sociedade e da nossa economia. Mas enfim, pessoal, voltando aqui, então assim, já foi dito que não é só criança que tem esse comportamento desafiador, e se a gente quiser mudar a sociedade, se a gente quiser mudar o futuro das nossas crianças, adultos, filhos, sobrinhos, a gente tem que mudar aqui e agora. A hora que eles estão se moldando, a hora ainda que eles são criança. E assim, muitas vezes, né? A gente tem aquele ditado, né? Que pessoa feliz não incomoda, não vai lá buzinar na vida dos outros. Por que a gente usa essa frase? Que a gente entende muito que todo comportamento da pessoa é porque o fundo ali tem um sentimento. Então, para entender a live de hoje é isso, gente. Se entender que tudo atrás de um comportamento é aqui um sentimento. Por exemplo, você tem sua melhor amiga, você assistiu filme com ela, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça, você assistiu o filme 1, 2, 3 com ela. O quarto, que vocês estão esperando o lançamento, que nem acho que vai ter, né? Porque, enfim, foi um péssimo exemplo, porque o ator já não tá mais entre nós, mas enfim. Aí na hora que vai lançar o 4, você vai ligar pra sua amiga e falar, nossa, vai lançar o filme 4, vamos assistir? Ela fala, então, eu já assisti com a outra lá, com a minha outra amiga, com a minha amiga do trabalho. Você vai ficar com invejinha. A partir do momento que você vai ficar com inveja desse filme, você não vai tratá-la bem. Então a gente tem que entender que o nosso comportamento é sempre baseado nos sentimentos que a gente tem por dentro, tá? Então assim, entendendo isso, então quando a gente vê a criança se comportando mal, a gente acha que é pessoal, a gente acha que é isso, que é aquilo que tá fazendo de propósito. Só que embaixo desse comportamento tem um sentimento, é mais ou menos isso que a gente vai entender. Por isso que a gente fala dos 4 comportamentos inadequados. Por detrás desses 4 comportamentos tem 4 sentimentos ali que reinam, né? Então assim, já muda um pouquinho a perspectiva. Então a pessoa não tá fazendo de propósito, a criança não tá fazendo de pirraça, porque as crianças, pessoal, de índole são melhores do que a gente, né? A gente tem essa mania de duvidar, né? Eles estão aprendendo a se relacionar, mas lá dentro eles são um pouquinho assim mais ingênuos. Ah, a juventude de hoje não tem mais ingenuidade. Se não tem, é porque ela tá convivendo muito com pais com adultos que não têm, tá? Vocês podem ter certeza disso. Olá, Anitta, boa noite, tudo bem? Olha, só para começar a ilustrar aqui, hoje eu tive uma situação em sala de aula. Já tinha acabado a aula e eu sempre fica, né? A gente sempre fica prestando atenção em tudo. E aí um aluno estava reproduzindo uma situação que aconteceu. E falou, uma pessoa... E usou um termo, né? Bem assim, bem feio, né? Pra falar, bateu no carro da minha mãe. Aquela criança não tirou aquela palavra do nada. Aí eu pedi pra criança vir, pra que viesse aqui. Eu vi você conversando com outro aluno lá, tal, você mencionou. O que aconteceu com o carro de sua mãe? Uma pessoa bateu. Mas como foi que você se referiu a essa pessoa? Aí a pessoa usou o termo. Aí eu falei assim, tem como você refazer? Você sabe o que isso significa? A pessoa não, a criança não sabe, porque a criança ouviu. Esse cara bateu no carro. Então você vê que o que eles trazem de bagagem, gente, é muito mais repetição de um comportamento pelos adultos que estão ali em volta. Por isso que na hora que a gente vê a criança se comportando mal, para não se tornar isso, uma pessoa vazia que a sociedade e a economia quer que a gente seja, a gente tenta ensinar. Tenta ensinar que existem outras maneiras de se comportar, né? Isso é a base de tudo, pessoal. Então assim, voltando nesses 4 comportamentos básicos, não sou eu que tô falando, não tô tirando do nada, né? Os psicólogos lá da linha adleriana da disciplina positiva fizeram esses 4 subgrupos. E uma das coisas mais importantes disso é que assim, quando a gente vai ver como que a criança está se comportando, a gente não foca na criança. Olha que doideira, por isso que o autoconhecimento é super importante. Porque assim, geralmente o pessoal quando vem procurar a consultora parental fala, como que eu faço para mudar o meu filho? Na verdade, isso é muito difícil, porque a gente não muda outra pessoa, né? Assim, eu quero que mude lá.
Aí a gente fala, a pergunta é ao contrário, como eu posso agir para que interfira no comportamento dele, para que ele haja melhor. Então assim, quando a gente vai identificar, porque o primeiro passo é identificar, ver o que é ali aquele comportamento da criança. A gente vê como que a gente se sente. Minha criança tá fazendo aquilo, como que eu tô me sentindo com isso? Tô ficando irritado, eu tô me sentindo desafiado, eu tô sem esperança. E acredite se quiser, muitos pais não sabem identificar o sentimento que eles sentem em relação ao comportamento da criança. Percebem como que a gente não se conhece? Eu não sei vocês, se vocês quiserem escrever aí no comentário, eu até agradeço a participação, convido vocês a participarem. Mas vocês têm facilidade em descrever o sentimento? Porque geralmente a gente fala, fiquei nervoso, fiquei estressado. Tudo que acontece é nervoso e estressado. Tô feliz, tô calma, tô feliz, tô bravo, tô nervoso e estressado. No fundo, a gente não consegue expressar a variedade dos sentimentos que a gente tem. A gente coloca tudo no potinho lá. E isso faz muita diferença. Parece que a gente não aprende vocabulário de sentimentos, né? Isso é muito ruim, né? Mas enfim... então a gente vai ver assim como você se sente em relação ao comportamento da criança. A partir do momento que você fala, nossa, eu me senti incomodado, eu fiquei com dó da criança. Nossa, eu fiquei sem esperança. Aí, a partir do momento de como você se sente perante o comportamento da criança, a gente vai ver. Então assim, e aí, pessoal, o comportamento da criança, como ela fala com a gente, sabe o que é? É uma mensagem em código, porque se ela não tá conseguindo lidar aqui com o sentimento dentro, ela vai tentar externar. Vai tentar externar e a gente vai dar uma mensagem tudo assim, pra gente. A gente vai ter que pegar essas informações e falar, poxa vida, é isso que ele tá precisando? É disso que ele agora precisa? Né? Então assim, aí você vê isso, a partir do momento que você entende, aí você começa a colocar em prática. É fácil? Tanto é, deixa eu pegar aqui, tem essa tabela, né, nos livros de disciplina positiva, pessoal. Eu tenho impresso isso no armário da faculdade, da escola. Porque às vezes a gente não consegue colocar em prática. A gente não consegue se identificar, por mais que a gente trabalhe com isso. Então assim, toda a teoria a gente tem que colocar na prática. E a gente só vai lembrando quanto mais a gente pratica. Por isso que é todo assim, pessoal, é esforço para ser uma pessoa melhor, né? É como fazer um regime. Eu sei que maçã emagrece, que brigadeiro engorda. Aí tá uma maçã e um brigadeiro. Você olha pra maçã, fala, querida, é você que eu vou comer porque é você que eu tô precisando. Geralmente a gente não faz isso. A gente come o que tá mais fácil, que vai agradar aqui, que preenche facilmente, tá? Então assim, pessoal, existem 4 tipos de comportamento, né? O primeiro tipo de comportamento lá, que os especialistas falaram, é sobre a atenção inadequada. Tá? O que é isso? Parece que é difícil, né? Então, assim, quando Alfred Adler, misturei os dois aqui, ele criou o livro e fez essa separação de conteúdo. Ficou bem claro que pra gente saber o que tá acontecendo com o outro, a gente precisa saber como que a gente reage antes. E aí, pessoal, quando a gente fala que o sentimento é a raiz do comportamento, ele usa muito a metáfora do iceberg. Eu não sei se vocês já ouviram essa metáfora, se vocês sabem o que é ou não. Eu fiz um desenho aqui bem simples, não sei se vocês vão conseguir ver. O iceberg é geralmente aquela montanha de gelo. Sabe que o Titanic bateu? A gente fala que o sentimento da criança é tudo isso aqui, O comportamento dele tá aqui. Só que como a gente tá aqui nesse barquinho, a gente só vê o comportamento dele aqui. A gente nunca mergulha para tentar entender. Por isso que o comportamento se repete, até a gente entender e mudar diferente, agir diferente. E muitas vezes, sabe como que a gente reage a esse comportamento que é inadequado? Geralmente de 2 formas. Quais são? Ou você aceita, ou você briga com a criança para ela mudar e para ser do seu jeito. E aí a gente não arruma aquilo, aquela bolinha, sabe? A avalanchinha que vai, aquela bolinha de neve que vai aumentando e fica mais difícil de controlar às vezes. Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação para mudar isso, tá? Então, assim, a atenção indevida é aquela criança, sabe quando a mãe tá falando,
fica pedindo atenção toda hora. A criança que, o aluno, por exemplo, você fala, abre o livro da página 12, teacher, onde é a página 12? Cadê meu livro? Não, aquela criança dependente que toda hora precisa da sua atenção. E às vezes ela vai querer conversar o tempo todo aqui, a sua atenção, só que assim, chega uma hora que você não aguenta mais. Porque é demais. Aí você fala, mas não é por mal, tadinho, porque ela gosta de mim, né? E fica ali se fragilizando, dando uma de vítima. Só que assim, o tempo todo, você não vai ter paciência o tempo todo. Chega uma hora que você fala, não dá, né? E aí, como você consegue se sentir? Você começa a se sentir irritado. Você começa a se sentir com pena da criança. Aí você não sabe que se você faz o que a criança quer, se você ignora, né? Então assim, atenção indevida. Qual é a crença que essa criança tem? Por que ela faz isso? Porque todo mundo faz, todo mundo age de um jeito por uma razão. Essa criança geralmente ela acha que ela só é amada, que ela só é pertencente de onde ela tá, frustrada. Justamente isso, que ela quer atenção o tempo todo. Ela acha que ela só é amada se ela tiver ali atenção o tempo todo. E às vezes não é só uma atenção que ela quer, é uma atenção exagerada. Sabe? Do tipo assim, se o mundo não estiver girando em torno dela, sabe? Não tem mais graça. Tem até uma música do Cazuza fala que se ninguém mexe, o mundo já voltou ao normal. É justamente esse tipo de criança. É como se fosse uma insegurança. Sabe quando você tá num relacionamento com alguém que só você que manda bom dia, bom dia, bom dia? Aí, no fundo, o que você quer? Você quer que a pessoa te dê atenção. Você quer um pouquinho de atenção, só que atenção de qualidade. Você quer que a pessoa te olhe. Mas eu dou tanta atenção pro meu filho, eu não sei por que ele faz isso. Eu dou tanta atenção pros meus alunos, eu converso com meus alunos, eu vou lá do ladinho, isso, abre aí a página. Não, é atenção de qualidade, olho no olho, né? E aí você vai envolver essa criança em alguma atividade que seja útil, para ela saber que ela não só está lá, mas que ela participa, que ela é útil o que ela tá fazendo. Isso já ameniza aquele sentimento do tipo, eu tenho que ficar chamando atenção o tempo todo aqui? Será que alguém percebeu que eu tô aqui? Ótimo, ameniza. O que você não pode fazer? Ficar dando atenção somente quando ela chama, porque senão ela vai entender que é isso. Toda hora você vai lá, toda hora você vai... Então o que você tem que fazer? Você tem que se antecipar. Se eu começo a dar atenção, só que atenção de qualidade, você começa a envolver com ela com coisas úteis, para ela se sentir não só pertencente, mas o senso dela de capacidade, do tipo, ei, você não precisa ficar querendo chamar atenção o tempo todo. Você faz parte daqui. Te aquieta seu coração, que vai dar tudo certo. Então, geralmente, é isso mesmo que acontece, tá? Então, assim, voltando aqui, ó, mostrando pra vocês esse quadro aqui da disciplina positiva, aqui, ó, o primeiro quadro que aparece é como você se sente perante. Então, essa criança que tá com essa atenção indevida, geralmente o pai ou o professor se sente aborrecido, irritado, porque toda hora você tá lá, começa a se sentir preocupado, porque do tipo, gente, o que essa criança vai fazer quando eu não estiver perto? E vai se sentir culpado por, às vezes, se negar de fazer o que a criança está querendo. Olha que coisa doida, né? Então, você sente tudo isso porque seu filho, seu aluno está o tempo todo precisando de sua atenção. E, na verdade, ele precisa de um pouquinho. Me dê atenção antes de eu precisar pedir. E me envolva com alguma coisa que é útil. Você aumenta o senso de capacidade de pertencimento dessa criança. Então, ela não precisa ficar lhe chamando a atenção o tempo todo. Se essa criança estivesse vestindo-se uma camiseta, o tipo de sentimento que ela tem embaixo é me dê atenção de qualidade, né? Não é aquela atenção de socorrer porque a criança não sabe o que fazer, de piedade, sabe? Ao contrário disso, por isso que você se antecipa, né? Você mostra a criança que ela é útil. Geralmente a criança que fica lá, professora, que página que é? Não sei fazer, como que faz? Você começa antes, vem aqui, traz um exemplo pra mim na lousa. Olha, eu vou fazer com a fulaninha de tal, a fulaninha vai mostrar. Aí vai, abre o livro na carteira e você faz. Porque antes dela vir falar que ela não é capaz de fazer, eu já mostrei pra ela que ela é capaz de fazer. Então, ó, já vi que você tá ali e já vi que você é útil. Acalmou o coraçãozinho da criança. Porque todo o sentimento dela do tipo, não existo, tá aqui dentro. Então você antecipa isso. Boa noite, tia Ana, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Gente, aí eu falo assim, a criança tem a crença de atenção indevida. Ela acredita na cabeça dela que ela só é amada e só pertencente no meio que ela vive se ela tiver atenção exagerada, se ela manter o adulto responsável ocupado por ela. Gente, a gente vê muito em relacionamento isso.
aquela pessoa que liga o tempo todo. Se o outro do relacionamento não estiver servindo ela o tempo todo, como se fosse uma majestade, alguma coisa assim, a pessoa acha que o amor acabou. Não é isso? A gente não vê muito isso em relacionamento? Que tem que ser aquela tensão, aquele mimo, aquele ciúmes doentio, porque você acha, ai, não gosta mais de mim. É a mesma coisa se a gente fizer uma relação, uma correlação entre relacionamentos externos, fora de criança e adulto, tá? Então assim, quando eu falo, olha, crença equivocada, a criança tem na cabecinha dela uma crença que não é certa, é equivocada. Equivocada é a mesma coisa que errada, porque isso são comportamentos inadequados, errados. A crença, pessoal, tudo que você acredita na sua vida se forma enquanto você tem de 3 a 7 anos. E isso você vai levar pro resto da sua vida. Se você for muito firme, muito corajosa, aí você faz uma terapia e vai lá e tenta mudar isso, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Anitta. É correto afirmar ou relacionar a disciplina positiva em parceria com e outras linhas? Só por curiosidade. Então, ó, Anitta, muito legal a sua... É porque tá a Ana aqui, que minha tia entrou, tá em cima, tá os dois nomes. Anitta, muito legal sua pergunta. Na verdade, o Adler, que montou toda a linha da a teoria filosófica da disciplina positiva, até trabalhou com Freud um tempo. Só que eles se divergiram ali. Porque o Freud fala que o ser humano, ele age por instinto, tá? De prazer, né? E o Adler não. Ele acha que o ser humano, ele defendeu lá que o ser humano, o primeiro instinto dele é de pertencer, de fazer parte a um grupo, né? Então é nisso que eles se divergiram, né? Mas por um bom tempo os dois ficaram ali juntos. Então é essa mais ou menos a visão que é diferente. Por isso que a gente afirma tanto que a criança tem que pertencer ao meio que ela tá? Assim, uma criança que nunca é ouvida, ela não faz parte, porque uma criança que não é ouvida nunca, então ela não vai se interessar pelo meio que ela faz parte. Uma criança que toda vez é mandada. E uma criança que é só servida, ela também não faz parte, porque ela não está contribuindo com nada. Então o Adler, ele defende que além de você participar de um meio, você precisa ser útil para esse meio. Porque senão não faz sentido para você, não faz sentido existir. E isso é muito, muito legal, porque é mais ou menos a sensação de indiferença. Eu tô aqui, mas do tipo, na verdade, eu não valho pra nada, né? Pertencimento é igual a validação? Pertencer a pessoa se sentir útil. Sabe? Do tipo assim, eu faço parte. É a mesma coisa, por exemplo, de um emprego, de um serviço. Faz uma reunião e não te chama. Você se sente parte da empresa? Não. Do tipo, ou te dá uma tarefa mais fácil pra você sempre, pra você fazer. Você vai se sentir útil para a empresa? Não. Do tipo assim, é mais ou menos essa sensação de, além de pertencer, eu tenho que colaborar, eu tenho que servir, eu tenho que mostrar que ali eu faço parte e sou útil. Porque senão você vai ser uma peça decorativa. Não vai fazer diferença nenhuma. E aí que tá, por exemplo, na disciplina positiva e dentro de sala de aula, o que eu trabalho é que todos os alunos têm uma função. Todos os alunos têm uma função. E isso roda por semana. Então, um dia um ajuda com isso, outro ajuda com aquilo. Por isso que na casa a gente fala que as crianças têm que começar a ajudar, por mais simples que seja a tarefa. Porque senão você vai inutilizando a criança dentro de casa. E ela não faz parte. A partir do momento que ela não faz parte, ela não colabora. Então, é todo o senso de pertencimento e capacidade e de importância que a disciplina positiva aborda. Não sei se ficou claro aí pra você, mas é mais ou menos isso, tá? Então, pessoal, o primeiro comportamento indevido que a gente fala é a atenção exagerada, essa atenção indevida. A criança quer uma atenção na hora que quer manter o pai e a mãe, o professor, o tempo todo ocupada com ela. Sabe, do tipo egocêntrica, que o universo gira em torno do umbigo dela, e o pai e a mãe vai achar, ai, tadinha, eu tenho dó, eu vou fazer porque eu tenho dó. Ou senão do tipo, ai, não aguento mais, tô tão irritado. Do tipo, começa a ignorar. Aí começa a ignorar mais e mais e vira aquele padrão, sabe, repetitivo. Outro comportamento, pessoal, outro comportamento inadequado, que são 4, é do tipo controle. Sabe aquela criança que quer mandar? Que é sempre ela? Do tipo, o professor fala, faz exercício 1 porque 1, eu faço se eu quiser, não vou fazer agora. Então assim, ó, que toda hora tem que ser do jeito dela, do tipo assim, que você não aguenta mais, a criança parece um patrãozinho ali, você fala, ai, que lindo, a personalidade dele é tão forte. Será que é personalidade mesmo? Né? Vamos ver o que ó, aqui fala no livro.
A criança, quando ela tem essa crença, é a crença do poder mal dirigido. Porque se tudo bem dar poder pra criança às vezes, mas sempre, o tempo todo, do jeito que ela quer, é muito cansativo. Muito cansativo. Não tem como ficar servindo uma pessoa o tempo todo. Tá? Aí o que o pai e a mãe, o professor começa a sentir? Desafiado. Eu tipo, faço ou não faço? É melhor fazer ou não fazer? Né? Aí começa ameaçado, porque você fala, pô, mas quem é responsável por aqui? Sou eu ou você? Derrotado. Ai, isso é tão difícil. E aí, o que acontece? Ou você briga, que entra naquele ciclo, né? Que a gente fala que é apagar fogo com gasolina, que é aquela luta de poder, eu mando mais que você não manda em mim, eu faço o que eu quiser. Se você não quiser, vamos pro quarto, deixa, eu adoro meu quarto, fica lá pro meu quarto, então você vai pro seu quarto, você vai perder o celular, deixa no amigo pro celular, ou senão depois vai lá chorar e a mãe dá o celular e gosta de ver, ó, o circo pegando fogo. Sabe assim, aquele tipo que você não consegue controlar nem um pouco? Essa criança lá dentro do sentimento dela ali, ela acha que ela só vai ser amada, só pertencente, como a Anitta falou, só vai pertencer ao meio dela se ela tiver o poder. Geralmente esse tipo de criança já tem um modelo de uma pessoa que manda e desmanda em todo mundo na família. E só aquela pessoa tem vez, só aquela pessoa é importante. Então ela tenta começar a copiar o modelo, né? Eu falo assim, pô, por exemplo, se o pai que manda em casa, a mãe manda em tudo, ele é autoridade, eu vou fazer igual. Porque só o pai que merece respeito, que manda em tudo, que controla tudo. Então o que essa criança, no fundo, lá tá querendo? Sabe o iceberg? Aqui, ó, a parte de baixo do sentimento da criança, essa parte aqui, não o topo, porque o topo é a briga. O topo é a briga e geralmente você não manda em mim. Ah, você não manda em mim? Né? Então assim, no fundo, o que essa criança tá querendo é do tipo, me dê escolhas. Me deixa participar um pouco. Para de ficar apontando o que eu tenho que fazer o tempo todo. Porque, gente, tudo que é imposto gera resistência. Isso é do ser humano. Se falar que tem que fazer, a pessoa já olha assim, não gosta, ninguém gosta. A gente tem o nosso instinto livre. Ah, isso quer dizer que então não deixe fazer regras, nunca a criança faz do jeito que ela quiser. Muito, muito pelo contrário, não. Dar opção para a criança não é dar o poder absoluto. A partir do momento que você dá opção para a criança de fazer alguma coisa, você não está dando poder. Você está dividindo responsabilidade. E esse é o medo da nossa sociedade. Com tudo, né? Então, assim, se você puder, né, do tipo, começar a mudar a sua visão, isso você vai falar assim, nossa, será que ela tá realmente querendo brigar, realmente querendo o meu poder? Aí você fala assim, não, ela não manda aqui, manda o seu, aí você começa na briga. Né? Aí você fica enxugando gelo, porque hoje você brigou, você deixa de castigo, aí você ganhou. Aí no outro dia, no outro dia você não ganha, porque é muito desgastante, gente. Quando a criança e o adulto fica nessa disputa de poder, porque é muita briga e discussão. Aí chega uma hora que o adulto não aguenta, porque a vida dele não é só brigar com criança, trabalhar, pagar conta, piriri, parará, aí cede. Aí briga e depois cede. Sabe, do tipo, aquela velha história de lição de casa, de briga, se você não fizer isso, se você não fizer, aí depois não fez, não tem consequência nenhuma. E aí é só histórico de briga em cima de briga. Então, se essa criança tivesse uma camiseta assim, ó, me dê escolhas, me deixa participar, que é o senso de pertencimento e importância, sou importante. Qual é a melhor estratégia para essa criança? Dar escolhas limitadas. E aí no final da escolha você fala, você decide. Mas não é você decide tudo. Você decide essas duas opções que eu te dei. Tá vendo como o negócio muda de perspectiva? Né? Vamos dar um exemplo aqui que veio à cabeça agora, né? Seu namorado quer sair de final de semana, você pode falar pra ele, olha amor, tá bom, você vai sair, mas que hora que você vai chegar? Que hora que você quer chegar? 7 ou 7:30? Você vai falar pra ele chegar a hora que você quiser. Ou você também não vai falar, não sai pra jogar bola. Fala, então, que hora que você consegue chegar aqui, que hora que você pode? 7 horas ou 7:30? Você decide. Ah, então eu vou chegar às 7:30, pode ser? Pode ser. A criança também funciona. Ah, não, mas você acha que eu vou ter paciência? Ai, Jéssica, você é louca. Você acha que eu vou ficar dando paciência? Eu vou ficar dando opção pra minha criança? Tá, não dei. Então brigue. Brigue e depois ceda. Aí você vai ensinar o que pra criança? Que brigar resolve. A partir do momento que você compartilha, você não delega poder. A partir do momento que você compartilha responsabilidades também. Por exemplo, eu com meus alunos, eu tenho que fazer, olá Ana, boa noite meu amor.
Às vezes eu falo muito com meus alunos, olha pessoal, a gente vai ter que fazer... eu adoro dar exemplo, Ana, Anitta, deve ser coisa de professora. Realmente assim que a gente entende, né? E aí, mais um exemplo, meus alunos têm que fazer 10 exercícios de matemática. Tem uma lista de 15. Escolhe 10 pra fazer. Acabou. Por que você vai falar, não, faz, eu tô mandando 10, nananana. Aí a criança briga tanto, enrola tanto, que faz 5. Aí, sabe, a professora como fica com cara de tacho. E fica feliz ainda, porque você fala, nossa, pelo menos fez 5. Né? Então, assim, eu lembro que quando era babá nos Estados Unidos, eu fazia do tipo, o que você quer de sobremesa? Você quer brócolis ou beterraba? Nossa, olha que sobremesa, olha como era ruim. A sobremesa era assim. E, nossa, só pelo fato de deixar eles decidirem, quero brócolis. Eu, oba! E aí as babás falam, nossa, eu não consigo fazer minhas crianças comerem brócolis nem no almoço, quiçá de sobremesa, gente. Aí, por exemplo, esse negócio de disputa de poder, a primeira criança que eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, pra trocar a fralda dela. Mas nem se você amarrasse, não ia. E fazia de propósito, porque tava morrendo de ciúmes da irmãzinha que tinha acabado. Aí o que acontecia? Que tinha acabado de nascer. Vem aqui trocar fralda. Ele ficava assado de machucado. Porque eles corriam mas não tinha como. Aí ficava assim, você quer trocar a fralda no quarto ou na sala? No quarto. Acabou. Sentava lá e trocava a fralda. Porque vai ter que trocar a fralda assim. Vem aqui trocar a fralda. Ou a gente fazia a força, ou passava do tempo de trocar a fralda que até assava o menino. Foi dar escolha. E 2 lencinhos de umedecido. Um era de ursinho, o outro era não sei do que. Com qual que você quer usar? Do ursinho e do papapá. Gente, o objetivo não era trocar a fralda? Acabou, trocou a fralda. Então essa disputa de poder de brigar. E outra, o que você vai fazer com uma criança de 2 aninhos? Você vai amarrar? E outra, você vai pegar com força, vai marcar? Não tem como, né? Ah, meu amor, muito obrigada. O que é? É nossa professora, eu sou tia. De 13 anos. 13 anos é complicadinho, porque os hormônios tá tudo mexendo. Não é assim? Cada hora tá de um jeito, um humor. Aí na hora que você acha que tá feliz, tá triste. Na hora que você acha que tá feliz, tá emborrado. É um misto de sentimentos, gente. E ó, se a gente começar a entender o que tá lá por trás, por exemplo, da atenção indevida, tá carente. Tá carente de atenção genuína e verdadeira. A criança que entra nessa guerra de poder, de disputa de poder, de querer mandar tanto quanto você, quer ser ouvido. Quer do tipo, quer pertencer, quer participar. Então dê escolhas. E no final, você decide, meu amor. Você decide. Agora, o terceiro ciclo. E você vai ver que vai escalando, né? O Adler aqui é tão inteligente que ele faz assim em nível. Não é que do tipo, meu filho tá no quarto grupo de comportamento não tem mais solução. Não é isso. E outra, a mesma criança pode ter mais de um comportamento com pessoas diferentes. Lembra que eu disse? É muito normal que a mãe fica com aquela atenção indevida que quer a mãe o tempo todo, porque a mãe tem mais essa característica mesmo. E com o pai disputa de poder, porque o pai não dá atenção. Aí você vê lá brigando e a mãe fazendo tudo. Brigando e fazendo tudo. A criança aprende que é assim, né? Então é por isso que a gente tem que se controlar. E olha só, tudo que você vai entender o que a criança tá sentindo é a maneira que você reage. Você fala, eita, tô sentindo assim com essa criança. E às vezes é difícil, viu? Às vezes é difícil. Eu tô passando uma situação que hora eu sinto isso por uma criança, hora eu me sinto de outro jeito, hora eu me sinto desafiada, do tipo desrespeitada, sabe? E aí eu fico assim, o que será? Então a criança tá ali naquele mistozinho de agir de várias formas diferentes pra tentar. Porque na verdade, gente, uma coisa a gente tem que pôr em mente. É um pedido de socorro. Isso a gente não entende. E muitas vezes não conseguem esse pedido de socorro, porque muitas vezes não tem pessoas com boa vontade, com informação, com capacidade de estender a mão. Porque é um pedido de socorro no fundo. E aí se estende isso a vida toda. Por isso que esses 4 comportamentos desafiadores são de crenças equivocadas. A criança acredita que ela tem que fazer aquilo para sobreviver no meio que ela vive. E é assim que ela vai fazer, tá?
O próximo, né, comportamento equivocado é de vingança. Ah, quem nunca se sentiu? Tipo, que a pessoa tá se vingando, tá do tipo fazendo pior do que você fez, né? Não é ruim isso? O que é o adulto que tá lidando com uma criança que tem a crença de vingança instalada na cabecinha dela, ou adolescente? Geralmente o adulto se sente magoado, decepcionado. Falar que decepção, meu filho só me dá decepção. Descrente, não tem jeito. Ressentido. Sabe aquela que não resolve aquele sentimento perante o filho? Então, pessoal, o que geralmente o adulto fala para uma criança quando tá com a crença equivocada da vingança, desse comportamento? É geralmente, nossa, como você pôde fazer isso? Como você pôde fazer isso? Então, assim, ó, quando, por exemplo, pessoal, exemplificando como a Anitta disse, o primeiro comportamento que é da atenção indevida, vamos supor que você chegue em casa e fale para sua criança, seu filho, fazer a lição de casa ou dentro da escola mesmo. Ai, tem que fazer exercício. Exercício 1. Ai, mas eu não tenho lápis. Ai, mas meu lápis quebrou a ponta. Ai, mas eu não sei. Que página que é mesmo? Que é 1 mais 1 que vem? Depois... Aí você fica o tempo todo dando atenção pra criança. Aí você fica irritada. Aí você fica com dó. Porque a criança tá precisando de você. Né? É a síndrome ali, ó, o comportamento da atenção indevida. O segundo é mais ou menos assim, não vou fazer, depois eu faço. Agora eu vou beber água, agora eu quero ir no banheiro. Que é a disputa de poder, entendeu? É o mesmo exemplo. Faz o exercício, meu amor, é na hora de fazer exercício. O comportamento é outro, do tipo, você não me manda em mim. Eu faço se eu quiser, né? Que é do poder. Então... Aí o que você reage? Do tipo, você quer fazer o exercício agora? Aqui você quer ir tomar água primeiro, depois você volta e faz o exercício, você decide. Mas o exercício precisa ser feito. Você não vai deixar a criança sem fazer o exercício. Isso funciona muito na escola, sabe como? Você quer fazer com a ajuda de um amiguinho ou você quer fazer sozinho? Você prefere fazer sozinho ou em dupla? Sozinho, em dupla, acabou, fez. Né? Não é do tipo, vai fazer sim, tô mandando, gente. Se não fizer, não sai. Sai, vai bater o sinal, minha mãe vai estar aí pra me buscar. Vai perder ponto. Eu tiro 10 na prova. Então, assim, entendeu? Que é sempre isso. É complicado, gente. Vocês não têm. Vocês não têm noção, né? Então, o terceiro comportamento de vingança, geralmente, a criança está extremamente magoada com alguma coisa. E às vezes nem sabe direito o que é, viu? Mas é uma dor. A criança tá com dor ali dentro. Se ela tá com dor e não sabe reagir com a dor, geralmente que ela quer que a outra pessoa sinta tanto quanto a dor que ela tá sentindo. E quando você cede, a criança se vinga e te manipula. Olha, na verdade, é até legal você falar isso, Anitta, que tem um estudo que diz que os casos mesmo, assim, que a gente precisa levar para psicólogos não são muitos. Que a partir do momento que a gente muda um pouquinho de comportamento perante a criança ali, a gente já consegue ajudar bastante. Mas é lógico que dependendo do ciclo que tá e da estabilidade do adulto responsável em lidar com essa criança, muitas vezes o psicólogo realmente é necessário. Só que é aquela velha história, psicólogo não faz milagre, né? Por melhor que seja a terapia. Porque a criança vai ficar ali na terapia 1 hora por semana e o resto do tempo todo vai... Por isso que acaba anulando o tratamento psicológico, né? Então, a criança te manipula porque, às vezes, ela tá querendo alguma coisa que você não tá conseguindo lidar ali. Na hora que a criança quer se vingar, ela, na verdade, ela quer que você entenda a dor dela. Fala, nossa, você deve estar com ciúmes, tô vendo que você tá com ciúmes do seu irmão. Eu tô vendo que você tá com algum problema na escola. E não é falar, não é pra ter problema na escola não, porque, pelo amor de Deus, você só estuda que tem problema na escola, você vai ter ciúmes do seu irmão por quê? É da família, eu amo ele do mesmo jeito que eu amo você. Você vai acreditar que você é amado se ouvir isso? Aí você tá com um problema na escola, que alguém tá te maltratando, que alguma coisa aconteceu, aí você vai falar, aqui eu não quero ir na escola, aquela escola nananã. Aí você vai falar assim, vai sim, que eu que mando, eu que pago. Será que você realmente tá ouvindo a criança? Será que não é realmente importante dar uma pensada nisso? Né? Esse tipo de vingança, por exemplo, a criança está extremamente machucada por dentro.
E aí que tá, é você validar os sentimentos dela. Validar, aquela história de validar o sentimento e às vezes você fazer uma conexão com alguma história, algum momento que você também teve raiva, ciúmes, vai ver que do tipo, a professora tá dando muita atenção para um aluno, tá dando pra mim. Eu não vou querer mais ir na escola. Eu vou lá porque aquela professora só fica com aquele aluno chato mesmo. Por que eu vou? Eu vou lá, a professora nunca fala o que eu faço bonito. Começa a ficar magoada com a professora, ou com o pai, com os ciúmes do irmão. Então lá, por exemplo, no caso lá de fazer lição de casa, de fazer alguma coisa. Filho, tem que fazer lição de casa, eu não vou fazer. Agora você lembra que eu existo? Porque até agora você estava brincando lá com o meu irmão. Com o meu irmão, porque você brinca comigo sua lição de casa? Não vou fazer. Faça a lição de casa, ó, joga na cara do pai e da mãe. Com a professora também é o mesmo sentido. Tipo, eu não vou fazer, você não manda em mim. Meu pai paga seu salário. Fazer pra quê? Depois eu passo de ano. E começa do tipo, só te atacar, só te desafiar. E aí o que você vai fazer? Você vai você vai retalhar, você vai devolver? Não, porque na verdade a pessoa que tem um nível de equilíbrio, de intelectual, de consciência, de inteligência emocional somos nós. Se a gente revida e faz pior ou igual, a gente tá validando. O que você fez tá tão certo que eu tô até fazendo igual, né? Então o que acontece? Se, por exemplo, no caso, olha filha, eu entendo que talvez você esteja com talvez ciúmes do seu amigo, porque a professora tá dando muita atenção pra ele, mas já passou pra pensar que talvez ele esteja precisando de mais atenção? E por que, né? Sabia que uma vez a mãe também ficou muito assim, que a mãe estava trabalhando num projeto lá na empresa e entrou uma funcionária nova e, nossa, e todo mundo só conversava com a funcionária nova. Tudo o que a moça fazia era perfeito. A mãe achou que, nossa, que o que eu fazia era tudo errado, que ninguém gostava mais de mim lá. Sabe como que eu resolvi isso? Eu falei, eu conversei, eu expliquei o sentimento. É difícil falar o que a gente sente, mas a gente tem que ensinar. E geralmente esse lance de vingança mesmo é que a criança quer que você sinta mesmo. Mas esse que a gente fala do ciclo de vingança é que você sinta, talvez para você entender o quanto é horrível estar no lugar dela. Por isso que ela quer que doa mesmo. A criança, quando tá com essa crença equivocada, que ela tá machucada e ninguém tá nem aí pro sentimento dela, ela quer que todo mundo... Eu quero fazer pior. Sabe aquela história, né? Que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior? Então, assim, qual é a cura se a criança tá nessa crença equivocada, nesse comportamento desafiador de vingança? É validar os sentimentos. Eu entendo que você esteja assim, né? E, gente, a gente o tempo todo quer que o outro tenha empatia, compaixão pelo que a gente tá passando. Só que, na verdade, a gente acha que os problemas das crianças não são problemas reais. Só que a gente esquece que o mundo delas é diferente do nosso, né? Então, por exemplo, uma briga na educação física, no playground, para ela é super importante, porque o mundo que ela vive, o meio que ela socializa é a escola. E a gente só escola, pelo amor de Deus, queria ver se você tivesse que pagar conta. Pô, não tem que pagar conta ainda. Não tá na fase da vida. Então, dê ouvido, sabe? A escuta empática, sem julgar, sem dar conselho, sabe? Só validar, eu entendo. Entendo que deve ser bem ruim achar que a professora só gosta do outro aluno lá, que só dá atenção pro outro aluno. Eu já vivi isso, eu já senti isso. Acabou. Precisa do tipo da palestra. A criança vai se sentir, da próxima vez que eu tiver uma dor, eu posso ali contar, que a pessoa não vai me julgar. E quando a criança tá nesse ciclo de vingança, a pessoa, além de não validar o sentimento, ainda castiga a criança por causa disso. Aí ela quer fazer cada vez pior. Né? Que é aquele lance de conexão. Cada vez que você faz isso, você afasta, né? Em vez de se aproximar. Porque a gente fala muito da disciplina positiva. Todo filho, todo aluno vai aprontar uma coisa. Vai errar feio na vida. E aí, o que você escolhe? Que ele corra pra você, que é o adulto responsável de confiança, ou que corra de você, de medo de você, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma situação que um aluno bateu no outro, foi bem feio mesmo, de pegar pelo pescoço e bater, né? Aquelas coisas assim de menino, de 5º ano. Você bateu, eu bati. Gente, você poderia ter todos os motivos do mundo pra ficar triste, porque você falar que seu aluno, seu tanto, né, bateu no outro. Eu fiquei felicíssima assim, sabe? A criança se sentir confortável e confiar em você ao ponto de assumir um erro desse,
né? A gente resolveu ali a situação, beleza. Aí depois de tudo, porque a gente fez a Assembleia ali dessa... Vocês têm mais alguma coisa entre vocês? Algum ponto que vocês queiram acertar? Se vocês quiserem, vocês podem usar 5 minutos da minha aula. Vai ali fora e conversa entre vocês dois. Não, acho que a gente resolveu aqui. O que você aprendeu com essa situação? Eu aprendi que eu não posso pegar o boné dele e sair correndo. O que você aprendeu? Se ele pegar meu boné e sair correndo, eu não posso bater. Eu peço para ele devolver. Se ele não devolver, eu peço para a professora me ajudar. Mas eu não posso bater. Acabou. Porque no fundo não é isso que você quer, que você não espere, que faça. Não que não pegue, que não bata por medo de levar advertência por medo. Porque na vida é assim, você não pega nada do outro, mas você também não bate no outro. Entendeu? Não entendi aqui, mas não sei o que ela quer. Ah, tá. É porque ainda a gente não identificou o comportamento equivocado, sabia? E é difícil. A parte mais difícil é saber o que a criança tá sentindo pra você lidar, né? Mas, ó, vou ler aqui pra você, talvez abra um pouquinho a mente, ó. A criança, ela piora o comportamento cada vez, ela agrava cada vez, faz retaliação. Sabe aquela criança que briga, que vai, que quer, que não para? Qual é a crença equivocada? Ela acha que no fundo ela não é aceita. É por isso que eu vou magoar o outro. Se eu não faço parte aqui, ó, tudo bem. Ninguém gosta de mim mesmo, ninguém me ama. Então por que você é legal? Porque você é boa. Gente, quem não sente assim? Ó, só fazer uma conexão com o nosso mundo real. Na família. Quando você não se sente, sei lá, seu sogro, sua sogra te dá mais atenção pra outra nora, você quer voltar lá no domingo? Você quer participar da casa? Você quer o quê, ó? Eu quero que sinta falta mesmo de mim. Eu quero que não vou no aniversário. Não vou nem ligar pra dar parabéns pra minha sogra, porque ela foi lá e tá assim com a minha cunhada. Gente, a gente faz isso o tempo todo. O nosso comportamento de vingança, também não vou mais ligar, viu? Vou sair do grupo. O nosso comportamento de vingança tá bem justificado. O das crianças nunca são, né? A gente é um pouquinho mesquinha, porque tudo que a gente sente, eles sentem também, né? E pro mundo deles ali é o bom suficiente, grande o bastante, né? Que postura fantástica das crianças, você falou, da briguinha em sala de aula? Porque, gente, é assim e que eles aprendem, porque eles só aprendem a resolver problemas resolvendo problemas. Eles só aprendem o que é certo e errado do tipo, discutindo o que é certo e errado. Aí, tanto é que a criança que tirou o boné, eu não sabia que ele ia se magoar. Eu não sabia que ele ia ficar bravo. E aí? O que a gente responde? Mas ninguém sabe. E ainda eu falei assim, olha, o que você fez hoje pra ele, pode ser que amanhã você faça e ele não fique bravo. É por isso que cada um tem um limite. É por isso que a gente não mexe nas coisas do outro. Por isso que a gente respeita o espaço do outro, respeita o corpo do outro, né? Isso serve pra vida. Pô, o menino aprendeu hoje, vai fazer com a mulher, vai fazer com os filhos lá na frente. Essa é a mágica, sabe? É aprender a refletir, é justamente isso. E ó, outro exemplo de sala de aula que aconteceu hoje. Toda vez que eles fazem prova, porque eles têm tempo mínimo de fazer prova, o que eu peço? Revisar. Revisar se a resposta é coerente com a pergunta, revisar erro ortográfico, revisar se completou tudo, se não faltou nenhuma questão. Beleza, corrigi nas provas, vi lá uma prova que tinha metade da prova sem fazer. Ou seja, o aluno não foi até a última página. Beleza. Aí hoje, antes de começar a aula, eu falei assim, pessoal, tem uma situação aqui, vou precisar da ajuda de vocês. Tem um aluno que não terminou a prova. Ele não verificou a última página tá em branco. Aí, o que vocês acham? Porque vocês já estão na 5ª série. É responsabilidade sua se conferir a prova, mas mesmo assim eu pergunto toda vez antes de receber a prova, conferiu? Autonomia, responsabilidade, vocês já são capazes de fazer isso, vocês já sabem. Aí eu pedi assim uma assembleia com o pessoal. Alunos do meu Brasil, o que vocês acham? Quem acha que eu devo
dá a prova de novo pro aluno, 10 minutos para ele terminar essa prova. Ou seja, eu tô dando opção. Mas quem tá no controle sou eu. Porque eu dou opção ali, ó, escolhas limitadas. Eu falei assim, olha, pra não tumultuar, porque aí você quer saber o quê? Que pergunta? Como é? Né? Vocês sabem como são. Multiplica, senhor, multiplica a discussão sempre. Quem acha que eu devo dar de volta a prova pro aluno em 10 minutos para ele terminar? Número 1. Mostra aí o número 1 pra mim. E eles assim. Você foi eu, teacher? Fui eu que esqueci. Não. Eu falei, sem nomes por enquanto. Quem acha que não, o aluno não foi responsável, não conferiu a prova que ele já sabe, levanta assim número 5. Todo mundo levantou 1. Por que todo mundo levantou 1? Porque ninguém sabia. Tudo assim, é do tipo, empatia. Sabe o que se colocar no lugar do outro? Né? Porque você falou assim, olha, se eu falasse assim, olha gente, o Zezinho esqueceu, o que vocês acham? Eu devo dar chance pro Zezinho sim ou não? Não. Né? Aí eu falei assim, tá vendo como que é diferente? Quando a gente não sabe quem é, pode ser eu. Então, né? Aí teve uma aluna que falou assim, sim, professora, eu não concordo que você dê a prova de volta. Porque é responsabilidade, mesmo que a prova seja minha. Eu acho que não, que tem que arcar, que então vai tirar metade da nota da prova. Tudo bem, a opinião dela, só que foi vencida a outra votação. Beleza. Aí lógico, né, que falei lá com um aluno que tinha esquecido a prova. Mas aí, entende que o foco é deixar na mão deles, mas não tudo. E assim, a empatia e a capacidade de resolver problemas e de justiça. Isso que é legal. Sabe, você vê que eles começam a refletir. Olha, professora, eu acho que a senhora pode até dar menos tempo, 5 minutos, porque afinal de contas a senhora pede para todo mundo revisar a prova. Ok, deixa eu ouvir, sabe? Deixa eu ver aqui que... obrigada, Anitta! Olha, a disciplina positiva, na verdade, eu até fiz esse tempo atrás, tá entrando em todos os campos, tá? Assim, até no ambiente de trabalho, relacionamento, né? Eu com meu marido, às vezes meu marido fala, para de usar disciplina positiva comigo, eu não sou seu aluno. Né? Ele deve estar aí na live. Né? Mais ou menos isso que às vezes ele fala, porque a gente aprende a focar na resolução de problemas, sabe? A gente aprende a saber que, tá nervoso com o trabalho, por isso que não conversou comigo direito, mas isso não quer dizer que ele tem que ficar nervoso e não conversar comigo. Você pode, na hora, você até falar, olha, eu entendo que o projeto está demandando muito da sua atenção, mas eu também existo, eu também faço parte, eu também quero ser ouvida quando eu chego para conversar com você. Né? Nem do tipo, tá aí, né? Uso ou não uso disciplina positiva com você? E você adora, né? Diz que sim. Não, mas autonomia, responsabilidade, essas coisas ele mudou muito, gente, porque mulheres casadas a gente sabe, né? Que nem sempre os homens são educados para ser responsáveis e dividir o lar aí com a gente. Então a gente tem que, infelizmente, ensinar muito. Espero que na próxima geração não seja tão assim, porque é cansativa também, né? Sem falar mal dos homens, mas já falando, porque... né? Porque é meio que no sangue. Tô brincando, gente. Mas aí, e o quarto, último comportamento? Vocês acham que pode ser algum comportamento que é pior do que vingança? O que será que pode ser pior do que uma criança que queira se vingar? É uma criança que não quer nem ser notada mais. Por isso, o número de depressão, ansiedade... tão grande na nossa sociedade. Ó, o Dudu! Hi, Dudu! Dudu é meu aluno, né, Dudu? Sou boazinha, né, Dudu? Fala que sim, que eu não fechei as notas ainda, hein, Dudu? Ó, quando a criança tá com o comportamento equivocado de inadequação assumida, ela não quer ser incomodada. Que ela é super possível aplicar disciplina positiva com adulto. Só que adulto, né, por trazer mais tempo crença equivocada, tem um pouquinho mais de resistência de se enxergar e de ver. Porque a gente precisa conhecer muito o nosso sentimento também, sabe, Anitta? Pra aplicar para o outro. E é por isso que fala que é um processo de autoconhecimento mesmo. Mas não é por mal, viu? Você vai vendo assim, que tudo que você faz é por um motivo. Você fez muita coisa na sua vida até hoje, porque foi a forma que você aprendeu. E aí que tá, a gente, na altura do campeonato, a gente tem que aprender a desaprender.
sabe? Do tipo, olha, eu fui ensinada aqui assim, mas isso não tá me fazendo bem, vou fazer de outra forma, né? Isso que é a mudança ali de chave. E se você quiser fazer pro bem maior de uma outra pessoa, de relacionamento, pra você mesmo, porque assim, ó, eu, por exemplo, eu fui uma criança que sofri um pouco, assim, um pouco bastantinho na minha infância. E eu era tão dura comigo que eu era dura com os outros também. Porque eu achava que aquilo que era o certo. Esse negócio de ter paciência, esse negócio de ouvir os outros, eu aprendi meio que na marra, né? Porque o meu padrão de comportamento era ser ruim mesmo. De vingativa, sabe? Do tipo, fez pra mim, vou fazer pior, sabe? Né? Não devolvi o troco na mesma moeda, não. Era um pouquinho mais caro. E no fundo, por tanto tempo tá agindo nesse padrão, muitas vezes eu acabo escorregando e fazendo. Só que a partir do momento que você entende que tudo a gente se comporta porque alguma coisa aqui dentro tá errada, já vem um pouquinho de autorreflexão, sabe? Aí você muda um pouquinho e começa a pensar assim, e aí você também não é tão dura com vocês, fala, poxa, errei, tô aqui e vou aprender, né? Às vezes eu sou muito dura, sabe? E aí às vezes eu falo, pô, não foi tão certo, eu tenho paciência, eu sou capaz de fazer diferente, eu já aprendi, só que é aquele cérebro reptiliano, né? A partezinha do nosso cérebro que é animal, ou a gente ataca pra se defender, ou a gente corre pra se defender também. E a gente, no automático, a gente age desse jeito. Por isso que a gente tem que aprender a outra forma de agir. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei para um psiquiatra e falei, eu tô no modo reptiliano e não consigo mudar. Eu preciso de ajuda. E ele falou, olha, poucas pessoas têm consciência de estar assim. Ele falou, sabe o que é o pior problema de estar no modo reptiliano? Que é ou fugir ou atacar as pessoas? Que você vai ver que eles vivem isolados. Répteis vivem isolados no lamaçal. É isso que você quer? Eu falei, não. Quero do tipo manadinha, eu quero gente grudada, eu quero andar junto, quero ser feliz, né? Então por isso que a gente tem que tentar reagir de outra forma. Ó, meu marido até trouxe aqui o baralho da disciplina positiva, que você falou para adulto, empoderar pessoas no ambiente de trabalho. Eu até abri uma caixinha de pergunta, muita gente doente por causa do trabalho, tá? Dá reflexo aqui. Muita gente doente por causa do ambiente de trabalho. E é dificílimo a gente colocar limites com superiores. Porque geralmente gerente superior não tá, coordenador não estão preparados para ver a gente como ser humano, né? É aí que tá. E a disciplina positiva para casal. Tá? Esse baralho da disciplina positiva tem livro também, tá? Mas assim, ó, por exemplo, são cartinhas que mostram o problema aqui e possíveis soluções aqui atrás. Então, por isso que a disciplina positiva foi, no início, começou com criança, por quê? Porque a pessoa que escreveu todos esses livros da disciplina positiva, ela era americana. Ela já era mãe, estava fazendo psicologia, estava enlouquecendo em casa, e aí ela estava tentando aplicar as disciplinas, as psicologia que ela aprendia, nenhuma deu certo. A única que deu certo foi da base teórica da disciplina positiva, que é a psicologia adleriana. Por isso que ela começou a escrever. Então, todos os casos dela de sucesso, que começou com os filhos dela, ela começou a compartilhar com a vizinhança, aí foi ganhando forma. E ela é viva até hoje, tá? E ela falou, já corri muito atrás de meus filhos de cinta antes de aprender. E ela não tem vergonha dos erros dela, não, porque é parte da história da vida dela e foi assim que ela aprendeu. Bom, pessoal, aqui pra finalizar, o que pode ser pior do que uma criança que quer se vingar do adulto, do meio que ela vive? Uma criança que não quer nem ser notada, né? Aquele tipo de criança que você conversa não tem opinião, que fica abaixo assim, faz assim com o ombro. Você nunca sabe se tá feliz, se tá triste. Por isso que eu falei que o número muito alto de depressão, ansiedade com adolescentes, suicídio, né? Então, assim, o que essa criança, a crença dela, ela acredita que ela não pode ser aceita, que ela não é perfeita, que ela não atingiu satisfação nenhuma do pai e mãe. Pai e mãe, quando é muito crítico, tudo que faz, tudo é errado, que podia ser melhor, que não faz mais do que a obrigação, blá, 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 sabe tudo isso? Chega uma hora que fala, eu desisti de mim. E é muito triste ver crianças
adolescentes desistindo deles. O que essa criança lá dentro, lembra do iceberg? Aqui, ó, a base do iceberg. Aqui embaixo, o que essa criança, se ela pudesse falar, ela falaria? Aqui, ó, não desista de mim. Porque ela tá mostrando, ó, daqui não vai sair nada. Eu não tô valendo a pena. Mas ninguém se entrega. No fundo, ela tá falando assim, ei, não desiste de mim, não. Só que me ensina pouco a pouco, tenha paciência. Abaixa essa régua ali de expectativa. Eu sou só uma pessoa no início da nossa vida, da minha vida. Né? E é engraçado como que a gente espera de criança e adolescente comportamentos que a gente não consegue praticar. De não reclamar, de ser tolerante, de fazer, de melhorar, disso, isso, aquilo, de não ficar em celular. Quem não fica em celular hoje em dia? Eu não tô falando, pessoal, que vai deixar a criança no celular o dia inteiro. Só que não é pra cobrar uma coisa que você não é capaz de fazer. Não dá pra fazer um acordo entre família, do tipo, todo mundo chega e coloca o celular a partir das 9 horas da noite na caixinha aqui, no modo avião, que ninguém mais vê nada, porque vai dormir às 10. E é legal ficar 1 hora antes de dormir sem celular. Quem não sabe disso? Pode ser, olha, celular não é levado em um quarto. Pode ser uma regra. Ao invés de falar ninguém mais usa, porque todo mundo usa, faz parte do nosso dia a dia. É adequar. Porque se você não deixa seu filho usar, mas você usa, e você não tá usando para trabalho, você tá usando para outros fins de recreação, fica injusto o negócio. Mas eu posso, eu que pago, não. Sabe que a criança vai aprender? Quando ela pagar as coisas dela, quando ela for conseguir, ela não vai lembrar de você. Já quer pagar a partir do momento que eu pago, eu mando, então tá, a criança, sei lá, o adolescente começa a trabalhar com 18 anos e some. Aí vai falar alguma coisa, quanto você quer aí? Eu ajudo você a pagar essa bosta dessa conta. Aí dá lá 500 conto pro pai e pra mãe, mora dentro da casa, não tem conversa nenhuma, não tem conexão nenhuma. Então assim, a gente espera muito das crianças comportamento que elas têm que ter, mas a gente às vezes não consegue, né? Esse é o problema. Mas assim, gente, eu espero que tenha ficado assim, pelo menos um pouquinho mais claro. É lógico que quando é aula de disciplina positiva, não é a live, é mentoria, essas coisas, a gente dá mais exemplo, a gente pega exemplo particular de cada um e a gente faz a vivência, sabe? Tipo, você aponta e fala para um adulto como um adulto falaria com a criança. Então, o que a gente entende? Que tudo que a criança tá todo o comportamento inadequado da criança, na verdade, tem um motivo. Muitas vezes é uma mensagem em código que a gente, com fundamento teórico, a gente consegue entender e redirecionar. Então, o jeito que a gente age vai influenciar o comportamento da criança. Por isso que a pergunta é, como que eu faço para mudar o comportamento do meu filho? Não existe. Como que eu faço para mudar o comportamento do meu aluno? Não existe. O que eu posso fazer para que minha postura influencie? É fácil? É nada. Mas assim, é a única coisa que dá resultado. Porque senão fica naquele ciclo, sabe? De enxugar gelo. Aí você já se prepara, porque todo dia vai ser uma lambança. Porque no final de contas não aprende com o problema. O problema se repete. E aí, por isso que eu falo que a partir do momento que a disciplina positiva entrou na minha vida em sala de aula, as coisas mudam. Porque se tiver uma situação pontual que nem teve hoje de briga, eles souberam resolver entre eles. Aí você fica assim. Ok, tá certo. Beleza, agora abre o livro, tampar de Natal. Agora já pensou? Aí vai pra secretaria, aí volta, aí manda bilhete pra mãe. Como que o negócio vai? Sabe aquela massa que você vai batendo, você vai crescendo? Porque não resolve, né? Deixa eu ver se eu consigo ali. Com uma criança dessa que desistiu. Não entendi direito, Jéssica, quando você se depara com uma criança dessa que desistiu. Que a gente fala pra criança em si, será isso? Na verdade, a gente trabalha muito com os adultos responsáveis. Aí, quando a criança já desistiu de tudo, a gente coloca metas pequenininhas, baixinhas.
Ao invés de do tipo, vai tirar 10 não, se é problema de estudo, né? Simplificando. Da próxima vez você vai ter que tirar 10, menina, porque senão você não vai estar dirigindo, porque senão você não vai mais na casa da sua avó, porque senão. Tá com dificuldade em matemática? Eu entendo. Matemática às vezes pode ser muito desafiador mesmo. O que a gente vai fazer? O que você acha que é legal? É legal treinar matemática meia hora por dia. Vamos colocar na sua rotina? Vamos. Opa, tem uma luzinha no fim do túnel. Não estão desistindo de mim. Tem esperança ainda. Beleza. Filha, já que você tirou 0 em matemática, talvez a gente possa pelo menos ficar na média na próxima prova, 6. Vamos treinar todo dia meia hora. Abaixa a régua e celebre pequenas vitórias, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês em off agora, não é meio assim... Criança, às vezes, já com sobrepeso, entra muito nesse ciclo. Crianças que não fazem muito esporte, porque esporte é isso, né? Tenta de novo, né? Esse clima de esporte e de superação é muito bom. Por isso que a gente fala que o esporte é bom para a criança, não só para movimentar o físico em si, mas pro intelectual mesmo, de não desistir. Pulei 10 vezes corda, mas pula 12. No outro dia achei que ia pular 15, pulei 10 de novo. Tudo bem. Sabe, é aprender a se superar, porque geralmente a criança entra nesse ciclo do tipo, eu não consegui atender as expectativas do meu pai, da minha mãe, da minha professora, de ninguém. Então eu não sou bom o suficiente. Quando você acha que você não é bom o suficiente, você não quer tentar. Quem quer tentar com a régua tão alta assim, que vai ser muito difícil o pulo? Abaixa, pulinho, cada vez menos, né? Mas tudo a gente consegue dar um jeito e melhorar. É como a gente vê as coisas, né? E ao invés de criticar, julgar, ajudar, né? Porque, gente, a gente aplica disciplina positiva cá entre nós, com pessoas que estão no nosso convívio. Você não vai aplicar disciplina positiva com um monge lá da Índia. As pessoas que estão no nosso convívio, no nosso dia a dia, são importantes para a gente, sim ou não? Sim. A gente ama as pessoas do nosso convívio? Sim. Então, por que não ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de jeito? Né? Por que não melhorar? Tem gente que acredita que é impossível uma família sem briga. Porque a gente tá nessa crença equivocada que família é isso, que é briga, que é julgamento, que é apontar, que é criticar o que o outro fez, que poderia fazer melhor, que não presta pra nada. Gente, não presta pra nada. Eu já usei essa frase, não presta pra nada. Mas como você vai falar com uma pessoa da sua família, uma pessoa que você divide o mesmo teto, não presta pra nada? Eu acho que nem os animais fazem isso, sabe? Que tá lá no mesmo bando. Aliás, eles são mais justos, né? Se eles veem que um tá ficando velho, que vai morrer, que não tá mais caçando, que só tá deixando o bando mais lento porque tá velho, eles se afastam, segue a vida. Mas não deixa ali falando mal, criticando. É muito doido isso, porque geralmente a gente trata mal quem mais precisa de ajuda, né? Só que a gente esquece que o mundo dá voltas. E sabe uma coisa que é muito legal? E a vantagem de aplicar a disciplina positiva, eu estava num congresso esses tempos atrás, numa palestra da disciplina positiva internacional, da disciplina positiva para idosos também, que a Anitta até perguntou. Porque às vezes a pessoa que é criado só para servir, que uma pessoa que não é criado para ter autonomia, quando fica velho, que não tem mais utilidade, não sabe lidar também. Porque eles foram mandados a vida toda. Olha que doideira. E agora eles começaram a aplicar disciplina positiva para os idosos. Para eles reconstruírem os valores, a crença, o senso de pertencimento e importância. Não é doido isso? Por isso, gente, quanto mais cedo a gente aplicar, melhor é. Porque assim, mais prático fica para você e mais tempo você tá economizando lá no fundo. Então, é porque assim, tem muito psicopedagogo, psicólogo que também aplica disciplina positiva. A intenção, quando você é uma consultora parental, é não assim substituir. Sabe que eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente pode. A realidade é que nem todas as famílias têm condições de ter plano de saúde, de ter psicólogo, de pagar consulta. Nem todas as famílias conseguem
tem plano, sabe? Do tipo, é capaz de pagar. Então, assim, é um mix de ferramentas. Se você conseguir, se você tiver com um caso, com uma crença equivocada, com um comportamento inadequado muito grave na sua casa, usa todas as armas que você tiver. Você não vai ficar minando ou isso ou aquilo, se você tiver condições. Mas, assim, a importância do Instagram, de disseminar, porque, assim, imagina só, uma pessoa que não tem, seria o ideal, uma pessoa que não tem condições de pagar um psicólogo. Ouve essa live e fala, pô, meu filho tá se comportando mal, não é por pirraça, não é porque ele é ruim, não é porque Deus quis assim, é porque lá dentro ele tá machucado. Ele tá precisando de atenção de qualidade, ele tá precisando participar e ouvir um pouco a opinião dele, ele tá precisando que validem os sentimentos dele, está precisando que alguém baixe um pouco a régua das expectativas dele. Então, tipo assim, é disseminar a disciplina positiva. Olha o cenário ideal. O cenário ideal seria pais e mães com conhecimento de disciplina positiva, check. Professores com conhecimento de disciplina positiva. Por quê? Porque são os adultos responsáveis que as crianças mais convivem. Aí, eu acredito que essa profissão de coach, de mentor, do que todos depois o pessoal trabalha para pagar tanto depois de mais idade, aí sim acho que esses caras não iam ter a vez. Porque terapia, psicólogo é sugerido, né? Porque você tem uma pessoa profissional ali para tratar. Agora, o que eu acho que é um absurdo é delegar a responsabilidade do comportamento do seu filho para o psicólogo. Somente. Não, porque aí foi o que eu disse. É o trabalho de 1 hora por semana. E você convive com seu filho o dia inteiro. Aí o psicólogo faz um trabalho do tipo, não, você tem valor, olha só, nanana. Aí vem a mãe e o pai acaba com a criança. A criança vai ter que fazer o quê? Um intensivão? Um Big Brother de psicologia, ficar lá preso com o psicólogo quanto tempo para melhorar? Aí fica bem, aí tira da realidade e traz para um lar de pai e mãe briguento, ou de divórcio, que vai para casa do pai, o pai trata de um jeito, a mãe trata de outro, ou o pai não faz nada, a mãe faz tudo. Porque a disciplina positiva a gente fala que é gentileza e firmeza ao mesmo tempo, só que junto ao mesmo tempo. Não um dia eu sou firme, no outro dia eu sou mole. Não é isso a gangorra, porque daí a criança não sabe como se comportar mesmo, é mais linear possível, mas gentil e firme ao mesmo tempo. Gentil com as crianças e firme com a situação. Não é do tipo pode tudo, ou do tipo não pode nada. É o que pode, quando pode. O seu pode machuca alguém? O seu pode machuca você mesmo? Então não. Como que a gente pode substituir isso? Né? É mais ou menos essa linha de pensamento. Não sei se tem mais alguma perguntinha, se a gente pode encerrar, porque eu já passei do tempo e eu acho que tem bastante gente que tem que fazer coisas, mas eu agradeço muito a participação. Então, assim, o conhecimento nunca é demais. Ter essa tabelinha ali que... obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, de coração. E ó que eu fico nervosa, às vezes dá uns brancos aqui. Né? Que tudo isso é novo também. Você acha que depois eu não ouço a live, não me julgo, não me culpo, vejo um monte de coisa que eu falei, nossa, não era assim, era pra falar do assado, eu sei como falar e chega na hora eu não consegui. Porque a gente tem ali, né? A gente tem essa síndrome de perfeição o tempo todo dentro da gente, que o que a gente faz nunca é bom. Mas às vezes a gente já ouviu muito isso, né? Que poderia ser melhor, isso, aquilo, né? Mas é isso aí, meus amores. Unir todas as ferramentas que a gente tem. De conhecimento, de autorregulação, de experiência de vida para fazer melhor para todo mundo. Inclusive com as pessoas que estão juntos, assim, que convivem com a gente e com a gente mesmo. Lembra da máscara de oxigênio. Primeiro em você para depois salvar os outros, porque senão não dá. Não tem como salvar o mundo se você não estiver bem, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Beijo, até mais.